Boa noite. Eu sou o deputado federal Marcelo Nilo. Hoje é a estreia do programa Vamos que Vamos, que tem como objetivo básico, principal, conversar com você, dialogar sobre o mandato que vocês delegaram para que eu fosse o seu representante no Congresso Nacional. Vamos conversar sobre os problemas da Bahia, do Brasil. Eu sempre disse, você só deve ser político se você gostar de gente, se você tiver noção exata do seu papel. Muitas pessoas me perguntam, qual é a diferença de deputado estadual para deputado federal? Fui 28 anos deputado estadual. Agora sou parlamentar federal. O voto do deputado federal muda a vida das pessoas. Qual é a função do deputado estadual? O deputado estadual geralmente tem contato com o povo. Qual é a grande vantagem? Fica próximo da sociedade. Conversa com cada cidadão, conversa com cada cidadã. O federal não. O federal é distante, mas o voto muda a vida das pessoas, ou para bem ou para mal. Procure exercer esse papel durante esses 2 anos e meio, sempre votando no interesse da sociedade. Procurei ser aquilo que vocês delegaram. Deputado de oposição, mas não oposição à Bahia, não oposição ao Brasil. Procurei exercer sempre votando no interesse da sociedade. Votei contra a reforma da Previdência Social. Por quê? Porque ela é muito perversa para o povo brasileiro. Votei contra a privatização dos Correios. Votei contra o marco regulatório do saneamento. Por quê? Porque embasa é um sistema de abastecimento de água, um sistema de esgotamento sanitário, são serviços essenciais para a sociedade. É óbvio que o empresário só vai comprar sistema viável economicamente. Empresário não toma prejuízo, empresário só visa lucro. A maioria esmagadora só pensa nos recursos. Consequentemente, quem tem a obrigação em pensar no social é o político, é o prefeito, é o vereador, é o deputado, é o governador e é o presidente da República. Votei contra a privatização da Eletrobras. Vocês estão vendo aí os preços subindo. Toda semana aumenta o preço da energia. Toda semana aumenta a gasolina, porque não tem uma política eficaz naquilo que nós acreditamos, defender os mais necessitados. Vou votar contra a reforma administrativa, que tramita no Congresso Nacional, que hoje está debatendo na Câmara dos Deputados, nas comissões temáticas. A reforma administrativa ela é muito perversa, principalmente para os servidores públicos. Sei que servidor tem serviços prestados, 30 anos, 25 anos, policial, professor. Aliás, a profissão mais bonita que tem é do professor. Então, vou trabalhar no sentido de colocar uma reforma administrativa defendendo todos aqueles que necessitam. Reforma tributária, por que não passa no Congresso Nacional? Porque toda reforma é para tirar de um para colocar em outro. E a reforma tributária, para ser precisa, eficaz, você tem que tirar dos ricos. Quem são os ricos no Brasil? São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro. Quem são os pobres? Somos nós nordestinos. Então a reforma tributária não passa no Congresso Nacional porque os paulistas, os sulistas não querem ajudar nós nordestinos. A bancada do Nordeste se une. Portanto, nós estamos no Congresso Nacional exercendo o nosso papel, defendendo aquilo que é essencial. A política é a arte de servir. Sei que ser político hoje não é fácil, né? Mas é através da política que você leva água, você leva energia a lugares economicamente viáveis. Então, esse programa, nós vamos trazer médicos, cientistas, políticos, empresários, trabalhadores, vamos debater todos os problemas do Brasil. Eu sempre disse e vou repetir, para você ser político, na sua veia tem de correr a vontade de servir o próximo. Essa semana nós traremos o nosso primeiro convidado, o deputado estadual Marcelinho Veiga, que durante o programa nós vamos conversar sobre os problemas da Bahia, sobre as funções do parlamento estadual. Quando fala esse parlamento estadual, eu me lembro os 28 anos que eu tive naquela casa. 28 anos é uma vida. 28 anos é, sem dúvida nenhuma, história. Tive grandes vitórias naquele parlamento, grandes vitórias. Me lembro da posse que eu dei ao governador Rui Costa, ao governador Jacques Wagner.
do título, a Comenda 2 de Julho, que eu entreguei ao ministro Marco Aurélio. Tivemos grandes vitórias. A lei de organização judiciária, que nós passamos de 32 desembargadores para 60 e poucos desembargadores. Enfim, foram momentos importantes. A lei do nepotismo, até segundo grau, ou seja, proibindo parentes até segundo grau de exercerem cargos públicos. Então, quando fala no parlamento estadual, eu sinto muita saudade. Mas hoje eu sou deputado federal e estou no Congresso gostando muito de ser parlamentar. É uma função difícil, é uma função onde tem 513 representantes, todas pessoas experientes, ex-governadores, ex-ministros, parlamentares que defendem os interesses. Eu sei que cada um vai para o norte, outro vai para o sul, mas todos convergem para defender os reais interesses do povo brasileiro. Então, como deputado federal, eu procuro exercer o meu papel com muita dignidade. Aliás, num bom sentido, eu desafio qualquer cidadão. Vá lá no computador, veja como o deputado Marcelo Nilo está votando. Acompanhe o meu voto. Critique, sugira, veja como nós estamos votando. Acompanhe o desempenho de qualquer dos parlamentares. Eu sou coordenador da bancada. Somos 39 deputados federais e 3 senadores. Deputados de todos os partidos, com todos os objetivos. Eu sei que lá são os representantes da sociedade. Então você que vota, falar em voto, eu votei contra o voto impresso. Sabe por quê? Eu nunca vi um vereador, eu nunca vi um prefeito, eu nunca vi um deputado, nem um governador dizer que perdeu as eleições, que foi fraudado no computador. Portanto, o computador é um avanço. Nós estamos na era da tecnologia. Então, voltar para o voto impresso significa o quê? Você perde as eleições, você vai denunciar. Aí vai gastar com advogado, vai tramitar na justiça, vai atrasar a diplomação, todo mundo que perdeu vai impugnar. Você não lembra do voto impresso? O voto impresso era um atraso, porque dificultava muito você exercer o seu papel que foi delegado pelo próprio povo, ou como vereador, ou como prefeito, ou como deputado. Votei contra o voto impresso, consciente, e nós estamos num país onde avançamos. Ah, mas os outros países, os Estados Unidos, não tem voto no computador. Problema dos Estados Unidos. O nosso problema é que nós avançamos. Salvo engano, 16 anos votando no computador e nunca vi, repito, nunca vi um cidadão reclamar. Eu perdi, fui roubado no computador. Então, eu votei contra o voto impresso, porque eu acho que seria um retrocesso para a sociedade brasileira. Essa semana, o que é que nós fizemos? Procuramos exercer o nosso papel como coordenador da bancada. Nós, todos os coordenadores do Nordeste, estivemos com o comandante do Exército, General Paulo Sérgio, onde fomos pedir para que a instalação da Escola de Sargento do Exército em Recife, no Nordeste. Existem 3 estados disputando. Nordeste, você tem o Rio Grande do Sul e você tem o Paraná. 3 estados disputando essa escola. E nós nos unimos para defender no Nordeste e foi escolhido Recife. E eu fiquei muito feliz de ter representado a Bahia junto ao comandante. Posteriormente recebi um telefonema do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, parabenizando pelas nossas palavras perante o general Paulo Sérgio, comandante do Exército. Porque eu disse uma coisa com muita clareza. Na hora de uma disputa com o Sul, é importante nós vencermos. E o general, que é cearense, que é nordestino, sabe o sofrimento do Nordeste. Nós, quando falo Nordeste, a gente sabe que 5 horas da tarde está todo mundo olhando para o céu para ver se vem chuva. Nascer no Nordeste é uma honra. Nascer no Nordeste é uma honra para todos nós que somos nordestinos, mas sabemos do nosso sofrimento. Então, essa escola, a instalação dessa escola do Exército, criação para os sargentos, é muito importante para o Nordeste. Eu acho que essa vitória será consolidada com o apoio de todo o Congresso Nacional. Minhas amigas e meus amigos, é essa a interação. Repito, o programa vai ser semanal, onde vamos debater o nosso mandato, onde vamos ouvir a sua opinião, onde vamos ouvir as suas sugestões
para que nós possamos sempre aprimorar. Ninguém é um dono da verdade. E estou lá sabendo que é transitório e que o mandato pertence a você. Eu sou o deputado federal Marcelo Nilo. Minhas amigas e meus amigos, hoje o nosso entrevistado é um jovem, advogado, foi diretor administrativo da Embasa, teve uma eleição brilhante, primeira eleição, 70 mil votos. Eu me lembro que minha primeira eleição tive 12 mil votos e fui o segundo mais votado do meu partido. Depois tive 22, depois teve 27, 39, 57, 140, 150 mil votos. Que é o deputado Marcelinho Veiga. Começou o seu primeiro mandato com 70 mil votos. Eu fico muito feliz todas as vezes que eu encontro um parlamentar, um deputado estadual, todos falam da admiração que eu tenho por esse jovem. Educado, preparado, disciplinado, paciente, que sabe que está lá na Assembleia Legislativa, dando seus primeiros passos na política, exercendo o seu mandato como deputado estadual com um único objetivo: defender os reais interesses do povo da Bahia. Eleito no seu primeiro mandato como vice-presidente da Assembleia Legislativa, que é um cargo muito importante. E você, quando tem um cargo como esse, você sabe que é a deferência dos pares. E ele foi eleito numa disputa democrática, política, e hoje exerce esse papel de parlamentar pelo nosso partido, PSB. Boa noite, deputado Marcelinho Veiga. Vamos que vamos. Deputado, é uma honra muito grande estar aqui hoje, nesse seu quadro. Você que todo mundo fala, o deputado Marcelo Nilo, ele é o rei do WhatsApp, é o rei das redes sociais, e todo mundo sempre comenta. Mandou um WhatsApp para o deputado Marcelo Nilo, ele responde. Então esse programa aqui é muito importante para você mostrar seu mandato, você mostrar realmente o seu papel que o povo te confiou, e eu sei que isso vai ser uma inovação. Você mostra de cara limpa o jeito de fazer política, são 32 anos quase de vida pública, e é um orgulho muito grande ter caminhado ao seu lado por um bom tempo. Acho que já são mais de 12 anos percorrendo a Bahia, percorrendo todo o estado. A gente sabe que não é fácil fazer política num estado tão grande, tão pobre, e ser político, como você disse, não é fácil. A gente passa por muitos... Como é que se diz? A população vê o político de uma forma muito ruim. A gente sabe que a política tem um lado bom, tem um lado que faz o bem, ajuda o próximo. A política chega no mais pobre, a política chega no que mais precisa. E às vezes a gente paga, como o senhor sempre fala, por um erro de político de outros estados, erro de políticos de outros municípios. Mas enfim, eu acho que é uma atividade muito nobre. Eu sou um advogado, tenho 33 anos e aprendi na política que realmente é uma arte que ajuda a população. Então, estou muito feliz, esse programa acho que vai ser um sucesso, é o primeiro de muitos. A gente estava conversando aqui antes do início do programa, assuntos da atualidade, e eu tenho certeza que o povo quer isso, quer unir política com atualidade, ver de fato o que o político faz, o que é que o político muda nas nossas vidas. Então, agradeço aqui a oportunidade, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Deputado Marcelinho Veiga, eu sou deputado federal. Na realidade, eu me formei em engenharia, larguei minha vida privada de engenheiro, modesta parte, bem sucedido, vez que eu entrei na Embasa como estagiário e saí como presidente. Você largou sua vida privada de advogado, que começou já na Embasa como diretor, para ser político. O que lhe levou a largar sua profissão de advogado, que estudou, que passou na OAB no primeiro ano, que exerceu o cargo de diretor administrativo, muito elogiado por todos os seus pares na Embasa, para ser deputado? Deputado significa se dedicar à vida pública. Quando você tem um filho, você é pai, tem um filho, você é mãe, tem 2 filhos ou um filho, você tem uma família reduzida. Mas quando você é político, você passa a ser pai ou mãe dos 14, 15 milhões de baianos. Você largou sua vida privada, iniciado já com o pé direito, como diretor da Embasa,
que deixou muita saudade, inclusive elogiado pelo sindicato, que é um dos sindicatos mais importantes, que é o SINDAI, Sindicato de Águas e Esgoto da Bahia, para ser político. O que levou você a largar sua vida privada para ser político? Deputado, eu sou apaixonado pelo direito. Eu, como falei, sou advogado, fiz 2 pós-graduações. Eu sempre gostei do meio do direito administrativo, direito público. Então, eu fiz uma pós em direito administrativo e outra em gestão pública. E desde menino, desde criança, do início da faculdade, eu sempre pensei em fazer concurso público. Eu tinha essa vontade, eu tinha essa força de vontade. Estudei para a OAB ainda na faculdade. Salvo engano, no início do 9º semestre eu passei na OAB porque eu queria aproveitar aqueles estudos para já emendar com o estudo do concurso público. E seria dessa forma meu pensamento de vida. Só que a política às vezes chama a pessoa, toca. Foi com você que eu aprendi e me vi dentro dela e aos poucos me afastando da minha profissão. Cada dia que passava eu me via mais perto da política, me via ajudando o próximo e me via afastando da profissão. Mas é uma profissão que abriu muitas portas. Fui diretor da Embasa, eu sempre falo. Um advogado, um jovem, ser diretor da 4ª maior empresa do Norte e Nordeste não é fácil. E a formação de direito me ajudou muito. Se não fosse aquela formação, se não fosse os ensinamentos, o ensinamento do direito público, administrativo, licitações, eu acho que eu não teria sido um bom diretor. E também eu cheguei lá com o pé no chão. Cheguei na Embasa sabendo que vinha de fora. Lá são 6 diretores, deputado. Apenas eu não era do quadro. Então eu cheguei lá com muita humildade, muito trabalho e assim conquistei meu espaço ali dentro. Com o SINDAI e o sindicato a gente tinha várias conversas, discussões sobre acordo coletivo e eu sempre procurava ver o lado da empresa e também ver o lado do funcionário da Embasa. São 5.000, hoje já passa disso, são 5.500 empregados concursados, efetivos no estado. E lá eu aprendi a ver o lado do trabalhador. Então, cheguei na Embasa e fiquei muito feliz, deputado. Quando eu saí, lá a gente tinha uma reunião chamada Direx, que o senhor já foi presidente e sabe. Essa reunião são os 6 diretores com o presidente. E na minha última reunião de diretoria, eu lembrei da minha primeira. Eu suava frio, tentando debater o assunto de água, mas cheguei caladinho, consegui me desenvolver lá dentro. E tinha essa reunião toda semana, a chamada Direx. E na última, todos os diretores pediram a palavra para elogiar e parabenizar o trabalho que eu fiz ali dentro. Então eu fiquei muito feliz. Um jovem que não é da área do saneamento, não é engenheiro, entra numa empresa desse porte. A Embasa faz saneamento em 370 municípios no estado da Bahia. Não é fácil levar água, não é fácil fazer esgoto, é caro. E quando eu saí dali, vi um diretor que já tinha 42 anos de empresa. Vou até mencionar o nome dele, que é o meu amigo Dilemar, que hoje já saiu, e fez um grande elogio. Marcelinho, quando eu te vi sentado nessa mesa, eu pensei, meu Deus, era um menino aqui na diretoria. Mas hoje não, vi que é um cara sério, que honrou a cadeira. E muitas vezes, quando o Dilemar saía de férias, quem ele substituía era eu. Aí ele comentou, também fico muito orgulhoso que quando eu saía de férias, eu sabia que a minha diretoria estava em boas mãos. Então, acho que isso é uma soma. E eu fico muito feliz de hoje estar na vida pública e agradeço também muito a Embasa. A Embasa me deu um capital político, humano, de poder exercer esse mandato aqui no estado da Bahia. Estamos conversando com o deputado estadual, vice-presidente da Assembleia Legislativa do estado da Bahia, deputado Marcelinho Veiga. Ele tem uma história, eu não diria parecida com a minha, porque eu nasci no interior, nasci lá na roça. Ele já nasceu aqui na capital. Ele é filho, neto foi presidente da Academia Baiana de Letras, doutor Veiga, que foi por muitos anos, 26 anos, presidente da Academia Baiana de Letras. Então ele tem uma história diferente. Mas eu entrei na política, na realidade, pelo fato que ocorreu comigo, que eu vou contar, que já contei alguns discursos, mas aqueles que já assistiram, eu gostaria de pedir desculpa, porque eu vou repetir. Por que eu entrei na política? Vez que eu tive uma carreira bem sucedida na Embasa. Eu entrei como estagiário, repito, e saí como presidente. Em 1982, deputado, meu pai, o saudoso Edivaldo Nilo, que foi prefeito 3 vezes na cidade de Antas, era candidato a prefeito.
Naquela época, diferente de hoje. Naquela época, você saía de casa em casa pedindo voto. Batendo na porta, entrando, pedindo voto. Hoje não, você pede pelas redes sociais, você pede pela televisão, você pede pelo Instagram, pelo Face, pelo YouTube, por panfletos. Mas naquela época era de casa em casa. E eu fui na Rua do Curral. Eu e minha irmã, que hoje é até desembargadora federal do trabalho, Ivana Mércia Nilo, nós saímos de casa em casa. Nós fomos na Rua do Curral. E a última casa, tudo escuro, não tinha rua, não tinha luz na rua, não tinha calçamento. E nós batemos na porta. A última casa, ninguém respondeu, a porta estava entreaberta, eu fui entrando, nós entramos. E quando eu entrei, tinha uma senhora que acendeu o candeeiro. E quando ela acendeu o candeeiro, ela me reconheceu. E ela olhou assim para mim e disse, ah, agora você vem na minha casa pedir voto, agora você lembra dos pobres, né? Eu estou há 3 dias aqui com fome. 3 dias meus filhos estão com fome. Apertou na barriga do mais velho, que estava deitado no chão, não tinha nem piso, que estava um lençol no chão e o menininho deitado, eram 3 crianças, mas o mais velho deitado, os 2 deitados no sofá, e esse estava no chão. Apertou a barriga, aí chega a barriga e entrou. Eu nunca tinha visto a fome, foi a primeira vez na vida que eu vi a fome. E eu olhei para ela assim, minha irmã, mulher mais sensível, começou as lágrimas virem nos olhos. Eu disse, olha, fulano, vamos ali na mercearia de Joãozinho Mestre Luiz, fazer uma cesta básica. Naquela época podia. Hoje, se você fizer uma cesta básica, você fica inelegível. Mas nós fomos na mercearia de Joãozinho Mestre Luiz com ela. Ela deixou os filhos deitados. Eu disse, Joãozinho, capricha na cesta básica para a senhora, que ela está 3 dias com fome. Joãozinho disse, vou caprichar. Quando eu olho para o canto, está o marido dela, que eu conheci, porque joguei bola com ele, sentado numa cadeira com a pitu, tomando uma pitu, cheio do mel. Eu encostei nele e disse, rapaz, desgraçado, enquanto sua mulher e seus filhos estão em casa passando fome, você está aqui bebendo. Ele olhou assim para mim e disse, doutor, você sabe que eu estou bebendo? Eu passei o dia todo batendo na porta dos poderosos de Antas, pedindo um prato de comida. Ninguém me deu, não. Eu passei o dia todo batendo na porta dos ricos de Antas, pedindo um dia de trabalho. Ninguém me deu, não. Você sabe que eu estou bebendo? Para quando chegar em casa não ver minha mulher e meus filhos com fome. Naquele momento, eu decidi ser homem público. Ou seja, eu larguei minha engenharia, larguei minha profissão para me dedicar à política. O deputado Marcelinho Veiga tem uma história parecida. Ele começou a viajar comigo, né, como meu parceiro, meu companheiro. Começamos a viajar aí pela Bahia. E uma certa viagem ele me disse, um dia eu vou ser deputado. E eu fiquei sorrindo. E as circunstâncias me levaram a ser deputado federal e eu sugeri ele ser candidato estadual, com medo de um dos dois perder. E ele foi uma surpresa positiva. Teve 70 mil votos. Imagine, eu tive 12 mil votos na minha primeira eleição. Nós tínhamos 26 prefeitos, ele teve 18, eu só tive 8. Você imagine como era fácil levá-lo. E agora eu disse, brincando a ele, eu ajudei ele na primeira eleição, mas nessa você que vai me ajudar se eu for candidato a deputado federal. Então, isso levou você a fazer política. Verdade. E está feliz na política? Valeu a pena largar a sua vida de advogado, podia ser um advogado concursado, podia ser um promotor, podia ser um juiz, podia ser um delegado da Polícia Federal, um desembargador, para ser político. Valeu a pena ou já se arrependeu? Ser político não é fácil. Às vezes quem está de fora, quem não acompanha o dia a dia de um político, acha que não trabalha tanto. Acha que o político está ali e aí a figura do político muitas vezes é passada de forma errada. Desde que eu assumi o mandato no dia 1º de fevereiro de 2019, foram 2 anos e meio, né, mais ou menos agora, de mais trabalho de minha vida. Ser político é ser político 24 horas. Quando você tem uma profissão, muitas vezes no final de semana você está em casa, à noite você não está trabalhando, mas o político não. O político realmente você abre mão da sua vida pessoal, muitas vezes dos seus amigos. Tem dias que eu fico 60 dias sem ver meus amigos. Tem amigos meus que ligam e devem estar assistindo aqui agora, mandam mensagem perguntando por que eu sumi. Então a política realmente você abre mão de muita coisa,
de muita vida pessoal, porém tem outro lado que é muito gratificante, que é fazer o bem, é fazer o bem a quem mais precisa, é estar perto do povo. A gente faz uma política que percorre todo o estado da Bahia. Então a gente chega em Cocos, tem amigos, a gente chega em Barreiras, tem amigos. A gente chega em Mucuri, no extremo sul do estado, tem amigos, conhece muita gente, então isso é gratificante. Você chegar em um lugar que você colocou asfalto, chegar no lugar que você fez o calçamento, chegar no lugar que você colocou água, chegar em um lugar, até em Itapicuru, que é a terra de minha mãe, a gente conseguiu recentemente uma extensão de rede de energia elétrica. Quem mora aqui em Salvador acha que isso é pouco, né? Todo dia você liga a sua energia e tem sua energia. Mas na zona rural você não tem isso. Então a gente conseguiu, pelo gabinete, uma simples extensão de rede de energia elétrica. E você precisa ver, deputado, da felicidade dessa família que conseguiu acender, apertar o interruptor e acender uma lâmpada. Então isso é a parte gratificante. Estou muito feliz como deputado. Muitas vezes a gente se pega cansado, mas as viagens motivam. A gente passou agora aí quase 15 dias viajando. Isso motiva muito, nos motiva a continuar crescendo. Eu sempre procurei fazer uma política com amizade. Onde eu passo, no município que eu vou, eu sempre falo. Eu faço política com trabalho e responsabilidade, eu sou assíduo. Eu acho que o povo nos colocou no mandato para realmente a gente fazer valer a pena, fazer valer a sério, lutar, trabalhar, e a gente tem que corresponder. Então eu faço essa política com trabalho, mas com amizade. Onde eu chego, na casa de um prefeito, na casa de um vereador, eu conheço a família, eu conheço a esposa, eu conheço os amigos, eu sento, eu gosto de tomar uma cervejinha, eu gosto de ouvir uma música, eu gosto de dançar um piseiro. Então eu faço esses dois papéis. Sempre uma política de trabalho, mas também com essa relação pessoal. A gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com gente. Então a política hoje, estou muito feliz. Espero que esse papel do deputado sempre seja mais e mais próximo às pessoas. Como eu falei, a viagem é importante. Agora você tem essa ferramenta que esse programa hoje mostra isso, que é a rede social. A rede social aproxima, divulga, mostra, conversa. Então, respondo sua pergunta. Estou muito feliz e também parabenizo porque você abre mais um canal de ter contato com seus eleitores. Estamos conversando com o deputado estadual Marcelinho Veiga, primeiro mandato, já vice-presidente da Assembleia Legislativa. Você vê como as coisas mudam, né? Eu só fui ser quarto secretário no segundo mandato. Ele chegou a ser vice-presidente no primeiro mandato. Eu estava lembrando a ele aqui que é a primeira vez que ele fala assim num programa de televisão, porque hoje as televisões dificilmente estão entrevistando os políticos, fruto das leis, né? Que agora, se você dá espaço a um deputado, dá espaço a outro. Eu me lembro quando eu fui presidente da Embasa, tomei posse muito jovem, no dia seguinte a TV Aratu, Hermano Henning, me convidou para ser entrevistado no Bom Dia Bahia. E eu fui, tremia, mas rapaz, eu tremia tanto. Primeiro eu passei a noite quase em claro, me preparando, decorando o que eu ia falar. Quando eu cheguei faltando 1 minuto para começar o programa, eu estava tremendo, mas me trouxeram um café quente, aquele café que salva você. Eu tomei o café e a partir dali eu já dei diversos programas, já fiz diversos programas de televisão, que não é fácil. E você já tem a felicidade de ter os contatos nas redes sociais, vai começando, vai falando, e eu tenho certeza absoluta que você vai alcançar voos mais importantes que eu alcancei. Eu jamais imaginei chegar onde cheguei, né? Sei lá, 28 anos de deputado estadual, 5 vezes presidente da Assembleia, coisa para mim. Mas o que mais me honrou como deputado foi 14 vezes consecutivas escolhido pela imprensa da Bahia como melhor deputado. Então, são coisas que vão somando no seu currículo, na sua história, porque quando você chega em casa, você chega cansado, mas você chega feliz quando você leva água, você leva energia a lugares economicamente viáveis. Eu sei que ser político não é fácil, mas através da política é que você faz um centro tecnológico, você faz uma escola, você faz um posto de saúde, você coloca água, você coloca energia. Quantas vezes eu recebi assim, obrigado, deputado, por você ter colocado água lá no meu povoado. Obrigado, deputado, porque meu filho se formou, porque começou naquela escola que o senhor conseguiu em 1992, 93. Então, esse é o oxigênio do político. Então, você como jovem, deputado que chegou na Assembleia Legislativa e já está alcançando voos
que nós jamais imaginávamos alcançar no primeiro mandato, fruto de um trabalho, porque a política hoje não é fácil, né? Você vê, nós estamos aqui sem máscara, por quê? Porque nós estamos a 1 metro de distância, nós dois já estamos vacinados com 2 vacinas, nós estamos seguindo todos os protocolos, porque a vacina é, sem dúvida nenhuma, um sucesso. Eu quero aqui agradecer muito a todos os cientistas do mundo, cientistas que fizeram essas vacinas. E a vacina é, sem dúvida nenhuma, uma coisa muito positiva. Nós chegamos a ter 3.414, em média, mortes por dia, 3.414. Hoje nós estamos com mais ou menos 500 pessoas. Ontem morreram 230 pessoas no Brasil, morreram 3 pessoas na Bahia. A Bahia já chegou a morrer, se não me engano, 172 pessoas. Hoje estamos 8, 9, tudo por quê? Por causa da vacina. É inacreditável como tem gente ainda que não acredita na vacina. Ontem, para mim, foi uma coisa triste, vergonhosa. Fantástico, mostrando o presidente da República do Brasil comendo pizza em pé, em Nova York, porque não podia entrar no restaurante, porque não foi vacinado. Todo mundo sabe que eu sou oposição ao Bolsonaro, eu não sou o Brasil. Você acha que eu não fiquei triste, não? E ver um presidente da República em pleno Nova York, na rua, comendo pizza, porque não pode entrar no restaurante, que lá só entra vacinado. Talvez seja o único presidente no mundo que não vacinou. Você defender armas, outro não defende armas. Você criticar a Coronavac, criticar a Pfizer, Oxford, tudo isso faz parte do jogo político. Agora, não acreditar na vacina. Dizer que não vai ser vacinado porque pode virar jacaré, que pode falar fino. Ele não ser democrata faz parte do jogo. Eu sou um democrata por convicção. Ele não querer a ditadura é um direito dele. Ele quer defender, defenda. Ele quer ir para as ruas dizer que não vai cumprir decisão judicial, é problema dele. Complete as leis, puni-lo dentro da Constituição. Agora, não acreditar na vacina. Aqui no estúdio, todos os que estão trabalhando estão de máscara. Eu estou sem máscara, o deputado Marcelinho Veiga está sem máscara, mas estamos à distância de 1 metro, mas mesmo assim vacinados. Eu acredito na vacina. Porque a vacina está provado que está salvando vidas. Eu parabenizo, inclusive, todos os governadores que defenderam a vacina. Os prefeitos da Bahia e o governador do estado estão de parabéns. O prefeito Assemineto e o governador Jacques Wagner, depois o governador Rui Costa, esqueceram as divergências partidárias e foram juntar força no sentido de vencer a Covid-19. Na hora da vida, na hora da defesa do país, nós temos que esquecer as divergências. Eu sou apaixonado pela democracia. Eu respeito quem gosta de Bolsonaro, mas respeito mesmo o direito dele. Todo mundo que votou em Bolsonaro sabe quem estava votando. Ele nunca escondeu o que é. Agora, não acreditar na vacina, boicotar a vacina é inaceitável, é inacreditável. Deputado, a pergunta que eu faço é essa. Você acredita na vacina? Deputado, acho que os próprios números já mostram, né? Você que desde do início da pandemia, que foi você sempre fala, fiquei quantos dias em casa? Fiquei 141 dias sem ir nem no elevador. Você que foi adepto das lives e fez algumas lives, não sei se foi 2 ou 3, com o Gustavo Cabral, inclusive conversei com ele hoje. Deve estar assistindo. Conversei com ele hoje pelo WhatsApp, ele é baiano, é um dos grandes cientistas do Brasil. Me garantiu que quando vier a Salvador vai sentar aí nesse sofá para fazer nossa live aqui ao vivo, porque esse programa é ao vivo e em cores. É ao vivo, juntos, porque
uma coisa é você fazer na live, você aqui, outro lá. É bom, por sinal eu fiz, salvo engano, 114 lives, salvo engano. Mas uma coisa é você sentado aqui, olhando nos olhos e fazendo a pergunta. Então, é muito diferente. Então, vou voltar aqui à pergunta. Então, a minha resposta, no caso. Então, desde o início da pandemia, quando a vacina ainda era muito distante, a gente não tinha nem informações. Os técnicos, os cientistas, como o Dr. Gustavo, não tinham nem informações. Você já era um fiel defensor. E a prova está viva. Os números despencaram. A sociedade hoje vive um momento de mais normalidade. É claro, é lógico, a gente não pode deixar de fazer os protocolos, mas a vacina é uma realidade que acabou derrubando as estatísticas do Covid. Número de mortes e número de casos despencaram. Então, é uma prova que a vacina é sim a melhor saída e prova que o governo federal não agiu da melhor forma possível. É triste ver um país como o Brasil, uma potência como o Brasil, ter lutado contra a vacina, mas graças a Deus o brasileiro foi forte, foi firme e a vacina chegou. É muito feliz chegar em Antas, município de Antas, um município pequeno, e ver que 100% da população que pode se vacinar já se vacinou. Isso é um sinônimo da política bem feita, com responsabilidade. Então a vacina realmente é um grande sucesso para o mundo, não é nem para o Brasil, nem para o mundo todo. Deputado, essa semana houve um caso que foi noticiado em todos os sites, todos os jornais, onde o ministro da Saúde, Queiroga, suspendeu a vacinação dos adolescentes. A Pfizer já disse que pode vacinar de 5 a 18 anos, a partir de 5 anos. Mas mesmo assim o ministro da Saúde tomou uma decisão política, né? Política porque ele disse, olha, eu suspendi porque já tinha alguns estados já vacinando, sem autorização do Ministério, e suspendeu. Você acha que a vacinação deveria se fazer política? Você acha que a vacinação dos adolescentes não é uma coisa talvez mais importante do que dos idosos, do que nós que já passamos aí, que eu tenho 66 anos, mas é turbinado, viu? E você tem 32, 33, fez aniversário esse ano. Você não acha que a vacinação do adolescente é tão ou mais importante? Porque se os pais estão vacinados e os filhos não, e quem vai para as ruas são os filhos. No início, começaram a vacinar os idosos, porque tinha maior índice de mortalidade. Mas depois uma senhora conversando comigo disse, mas deputado, os idosos ficam em casa. Quem está indo para a rua são os adolescentes. Vamos começar a vacinação pelos adolescentes. Então, você não acha que é um contrassenso, uma coisa incoerência você não vacinar os adolescentes, já que as próprias vacinas, como a Pfizer, como a Oxford AstraZeneca, já disseram que pode vacinar os adolescentes? Você não acha que é um contrassenso você fazer politicagem numa coisa tão importante como a vida, principalmente dos adolescentes? Com certeza, deputado. Eu venho pregando, venho fazendo, não apenas pregando. Eu sou um jovem que vem para a política trazendo uma visão nova de fazer política. Eu acho que tem temas que a política não cabe, acho que a gente tinha que, em todos os aspectos técnicos, seguir a técnica, seguir os estudos, seguir os cientistas, seguir os economistas, se o assunto for economia, enfim. Eu acho que a política tem um lado muito importante, mas acompanhando a técnica, acompanhando os estudos. Eu que faço uma política muito municipal. Se eu tiver um opositor ao prefeito, eu jamais vou criticar uma obra bem feita do prefeito. Isso é fazer politicagem sem conteúdo. Então, respondendo sua pergunta, a vacina era para todo mundo se unir, como foi aqui na Bahia. Aqui na Bahia, na Assembleia, todos os deputados estaduais abriram mão de suas emendas em torno da vacina. Não importava se era do partido A, se era do partido B, se era contra um, se era contra outro. Todos abriram mão de suas emendas para a luta contra o Covid. Então, eu acho que a política não cabe nessa discussão. Quem cabe é cientista, quem cabe é médico, quem cabe é a técnica e a ciência. Então, minha resposta é em torno disso. Na política nova, sem... Política não é Bavi. Eu sou Bahia, você é Vitória, mas na política o Bavi não cabe.
Política tem que ser fora da defesa da vacina e da saúde. Estamos conversando com o deputado Marcelinho Veiga. Já estamos próximo do encerramento do programa. Lembramos que esse programa será semanal, todas as segundas-feiras. Próxima semana traremos a prefeita de Monte Santo, Silvânia Matos, que é, sem dúvida, uma das melhores prefeitas do Brasil, para conversar sobre os problemas do interior do estado. Porque uma coisa é você morar em Salvador, outra coisa é você morar no sertão, no semiárido. Uma coisa é ser prefeito em Feira de Santana, em Conquista, em Salvador, outra coisa é ser prefeito em uma cidade pequena, uma cidade com a receita pequena, com os problemas grandes. Então, próxima semana, a nossa entrevistada aqui será a prefeita Silvânia Matos, uma das grandes prefeitas da Bahia. Deputado Marcelinho Veiga, eu sei que, como eu disse no início, o estadual geralmente tem um contato direto com a sociedade, recebe os movimentos sociais, os negros, os homossexuais, as mulheres, os índios, é contato com o povo. Você, no primeiro mandato, vice-presidente da casa, você já conseguiu aprovar algum projeto, já apresentou algum projeto? Porque eu tenho que ter clareza, eu fui deputado 16 anos de oposição e nunca consegui aprovar um projeto meu. Porque eu era deputado de oposição, eu apresentava, mas naquela época a base governista não deixava. Depois passei a ser presidente, né? Então, como eu disse, foram vários momentos importantes, como a lei da organização judiciária, enfim, muitos projetos. Se eu for citar aqui na Assembleia, uma coisa que me honrou muito, a marca de 100 e tantos livros editados e reeditados de pessoas que fizeram a história da Bahia. Horácio de Matos, Juraci Magalhães, Euclides Fernandes, Batatinha, Lampião, Maria Bonita, Jorge Amado, Marta Vasconcelos. Para mim é uma coisa fantástica. Foram quase 200 livros, ou mais de 200 livros, de pessoas que marcaram a história da Bahia, no mundo social, no mundo cultural, no mundo empresarial, no mundo político, no mundo econômico. Foi uma coisa para mim que me honra muito, inclusive o ex-presidente da Academia Baiana de Letras, Joaci Góes, que eu mando um abraço aí para ele, que me telefonou uma certa vez dizendo que é coisa fantástica, aquele programa que, infelizmente, sem nenhuma crítica aos presidentes que me sucederam, não deram a prioridade de prosseguir. Fizeram 3 ou 4, sem nenhuma crítica, estou apenas relatando. Então eu pergunto a você, nesses 2 anos e meio, eu me lembro que eu li num site aí que você apresentou um projeto para suspender o pagamento durante a Covid, durante a pandemia, do pagamento de água e luz, água, salvo engano, e luz, de pessoas de baixa renda. E o governador Rui Costa, inclusive, terminou aprovando, apoiando o seu projeto. Eu sei que foi uma coisa boa. Você teve alguns projetos que você conseguiu dar andamento e tramitou na casa? Na verdade, esse projeto foi um projeto do governo do estado, no meio da pandemia, que isentou o pagamento de água e energia a pessoas que tinham fizeram um corte, um limite, uma linha de corte, e pessoas que demonstravam estar nos cadastros de pobreza não pagariam nem água nem energia. E isso salvou muita gente. Isso salvou, de fato, naquele momento que tudo estava fechado, as pessoas com bastante dificuldade, desde comércio aos que perderam seus empregos, tiveram esse olho social do governo do estado e da Assembleia Legislativa. Eu votei a favor, eu lutei muito, mas como eu disse, a gente na Assembleia procurou não fazer política, a gente procurou fazer o papel de deputado estadual, de representante do povo e fiscalizador do Executivo. Agora, deputado, eu tive um projeto que, como todos sabem, eu sou advogado e minha área principal era o direito administrativo. E eu conheço muito a Constituição do Estado, da Bahia, e a Lei do Servidor Público. E tem um certo artigo, que eu não sei o número exato do artigo, que diz assim: é vedado ao servidor público, sob condição de ter algumas penalidades, caso venha a cometer esses atos vedados. E aí vem A, B, C, D, várias vedações ao comportamento do servidor, e eu vi que tinha uma ausência de uma vedação que está muito em alta
é algo que na sociedade hoje é muito importante. Eu vi que não tinha vedação ao assédio sexual, ao assédio moral e aos homossexuais. E eu senti que realmente estava defasada. Então a gente construiu esse projeto de lei para acrescentar essa vedação no estado da Bahia. Foi aprovado pela Assembleia Legislativa, fiquei muito feliz, porque de fato eu uni minha profissão de advogado com o mandato que eu exerço e vi que de fato servia à sociedade. Então foi um projeto que me deixou muito feliz, que eu abrangi tudo que eu acho que um político tem que ser. Esse projeto foi para o governador, ele me procurou, pediu para eu ir na governadoria, falei com vários técnicos das áreas, acharam muito importante, mas como é um tema delicado, é um tema que abrange muito debate, foi indicado que realmente chame a sociedade, chamem os representantes sociais, dos homossexuais, hoje tem uma sigla mais extensa, que é o LGBTQ+. Se eu errei, me perdoe, mas é mais ou menos isso. Porém, em 2019, isso foi no final, veio a pandemia em 2020, nossa vida mudou como um todo. Esse artigo ainda não foi colocado na Constituição nem na Lei do Servidor Público da Bahia, porém foi aprovado na Assembleia e tenho certeza que será muito útil para cada cidadão que é servidor público do estado da Bahia ou tem algum parente, alguma esposa, algum primo, algum amigo no governo do estado. Estamos chegando ao final. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer ao deputado Marcelinho Veiga pela participação no primeiro programa Vamos que Vamos. Próxima segunda-feira teremos novo programa com a prefeita de Monte Santo, a empresária Silvânia Matos. Depois nós vamos trazer empresários, cientistas, o doutor Gustavo Cabral, baiano, um dos maiores cientistas do Brasil, estará participando conosco aqui desse programa para conversarmos sobre a pandemia. Me lembro que a pergunta que eu fiz ao doutor Gustavo, se nós teríamos vacina. Ele disse, olha, o mundo todo está trabalhando pela vacina. Dificilmente nós teremos até o fim do ano. E nós começamos a ter a vacina em janeiro desse ano, ou seja, no ano seguinte. E essa vacina foi, sem dúvida nenhuma, eu diria que a salvação da humanidade. Nós perdemos 580 mil brasileiros e brasileiras. Então, gostaria muito de agradecer a você, deputado Marcelinho Veiga, desejar sucesso. Agradecer a você que está nos ouvindo. É muito importante a interação, o debate. Nós vamos criar um quadro que você possa participar perguntando, para que nós possamos debater. Eu sempre disse e não paro de repetir. Você só deve ser político se você tiver noção exata do seu papel perante a sociedade. A política é a arte mais nobre criada pelo cidadão, desde que você seja um político para servir aos mais necessitados. O voto do deputado federal muda a vida das pessoas. Então, repito no bom sentido, veja como o deputado Marcelo Nilo está votando. Tem privatizações importantes. E a privatização, por exemplo, da Coelba aqui, deu um resultado positivo. A privatização da Telebahia deu um resultado positivo. Nós avançamos nessas áreas. Agora, a privatização, por exemplo, do ferryboat não deu certo. A privatização da Embasa não dará certo. Porque só existem 30 sistemas de abastecimento de água que dão lucro. Os empresários só vão comprar os 30 e os outros 380 sistemas. Quem vai administrar? A prefeitura? A Embasa vai falir. A Embasa tem excelentes quadros. Eu trabalhei muito contra o marco regulatório do saneamento. Eu fui o representante do PSB na comissão, fui vice-presidente da comissão. Trabalhei muito porque é questão de convicção. Empresário, a maioria esmagadora só pensa no lucro. Porque o empresário tomar prejuízo, se o empresário trabalhar no vermelho, ele vai à falência. Quem tem de se preocupar com o social é o poder público, é o prefeito, é o vereador, o deputado. Nós que recebemos recursos públicos para defender os mais necessitados. Os empresários, tem muitos empresários sérios que pensam no povo, mas a maioria pensa o quê? No dinheiro.
Você acha que o empresário vai comprar o sistema de abastecimento de água de Antas? Vai comprar o sistema de abastecimento de água de Tabocas do Brejo Velho? Não! Eu votei contra o marco regulatório do saneamento. Votei contra a privatização da Eletrobras. Daí a luz vai subir. Votei contra a privatização dos Correios, porque os Correios dão lucro. Você vai vender uma empresa pública que dá lucro, que está prestando grandes serviços? Claro, se você tem uma empresa deficitária, pode privatizar, pode se debater. Agora, eu estou muito preocupado com o meu querido país. São 14 milhões e 800 mil desempregados. A inflação está chegando a 2 dígitos. Os juros estão subindo. O auxílio emergencial, R$ 150. Eu votei contra 150, porque eu sou favorável a 600. Então, eu gostaria muito de agradecer a participação nesse primeiro programa. Eu acho que é um programa para nós conversarmos, debatermos, para que nós possamos exercer o mandato com a participação popular. Eu tenho uma rede social muito boa. Me acompanhe no Instagram, no Face. Eu tenho 50 mil WhatsApp. Não deixo nenhuma sem resposta. Às vezes demora 24 horas para responder. Às vezes eu dormi mais tarde respondendo no meu WhatsApp. Porque eu acho muito importante o contato com o povo. Eu repito, nunca imaginei chegar onde cheguei. E cheguei por alguns fatores. Primeiro que eu estudei. Estudei muito para chegar onde cheguei. Morei em pensionato, morei em escola pública. Como a gente chama na gíria popular, comi o pão com diabo amassou para chegar onde cheguei. Mas cheguei porque estudei. Cheguei porque acredito que a política é uma das artes mais nobres criadas pelo cidadão. Que a política, eu sei que não é fácil. Às vezes um vereador lá do Maranhão mete a mão no dinheiro, todos os vereadores roubaram. Às vezes um deputado comete um erro lá, roubou lá em Rondônia, todos os deputados roubaram. Não é verdade. A maioria esmagadora dos políticos, a maioria é sério. A maioria é sério. Claro, como toda profissão, você tem comerciante que superfatura produto, você tem médicos sérios, professores sérios. A profissão mais bonita que tem, criada pelo ser humano, é do professor. Do mais simples cidadão brasileiro, do mundo, passou pela mão do professor. Do mais simples ao mais graduado. Por isso que eu sou apaixonado por essa profissão do professor. E quando chega lá uma pauta dos professores, eu vou lá trabalhar. Tem muitos deputados na Bahia que defendem muitos professores, muitos. Não vou citar não para não cometer injustiça, mas muitos. Mas quando chega lá, todos nós procuramos exercer o nosso papel em defesa dessa classe importante. Eu concluo dizendo muito obrigado mesmo. Toda segunda-feira estaremos aqui conversando sobre os problemas da Bahia e do Brasil. Eu sou o deputado federal Marcelo Nilo, que deixa aí um beijo no coração dos homens e um beijo na face das mulheres. Muito obrigado e uma boa noite.